apoio da mídia, que eu vou estar pedindo para citar alguns versículos aqui, brevemente, só para ficar atento aí. O texto básico que a gente vai trabalhar hoje é o tema do culto, 1 Samuel, capítulo 16, o versículo de número 7 e 8. Foi também o texto que o Ronald leu aqui, tá vendo? Está tudo alinhado hoje. Deus é bom. Deus é bom. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7 e 8. Diz assim, para a gente ganhar tempo, inclusive me deram bastante tempo hoje, isso é bom. Diz assim as Escrituras: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura e estatura, porque tenho eu rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem a este o Senhor tenha escolhido ou escolhido o Senhor. Amém ou não amém? Amém. Meus queridos irmãos, segundo Hernandes Dias Lopes, só existe dois tipos de pessoas, ou seja, aquelas que têm o nome escrito no livro da vida e as que não têm. Então você que está aqui nessa noite, ou você tem um nome escrito no livro da vida ou não tem. Não tem alguém que está no meio e fala: eu não tenho escrito o livro da vida e eu estou escrito. Não tem como ficar no meio. Então você entrou aqui nessa noite, ou a salvação chegou ou não chegou. E se não chegou, em nome de Jesus vai chegar hoje. E para quem chegou, permaneça firme na presença de Deus. Jesus vai direcionar no seu ministério terreno, ele vai direcionar a conversa para dois públicos. Quais são esses públicos que Jesus vai direcionar a conversa? Eu queria que você prestasse atenção nessa introdução que faz parte, para você entender. O primeiro público que Jesus vai falar é para fariseus e escribas, ou seja, Jesus vai usar uma linguagem direcionada para fariseu e escribas. E outro tipo de pessoas que Jesus vai direcionar a conversa é para os gentios. Então Jesus vai trabalhar com dois públicos específicos, fariseus e escribas e gentil. O que eram fariseus, Júnior? Eram pessoas próximas do povo, admiradas pelo povo, mas desprezavam o povo. Vamos lá, vou repetir. Eram pessoas que estavam perto dos povos, mas ao mesmo tempo desprezavam eles. Ou seja, havia um espírito que se achava melhor do que os outros. Ou seja, eles achavam superior ao povo, mesmo que o povo tinha admiração por eles, eles mesmo assim desprezavam o povo. Quem eram então os escribas, Júnior? Os escribas, segundo as escrituras, doutores e mestres. Eles tinham cargos privilegiados. Eles eram privilegiados. Jesus vai vir para dar uma mexida em tudo aquilo que estava sendo exposto e feito por eles. O outro público que Jesus vai falar é para os gentios, que não era judeu, ou seja, achava que não era nada. Fariseus e escribas eram judeus, gentios não eram judeus, ou seja, a salvação só era direcionada para um público específico. A salvação só era direcionada para fariseus e escribas judeus. Os gentios ainda não tinham acesso à salvação. Esses fariseus e escribas, eles tinham uma série de problemas, e Jesus vai diagnosticando os problemas deles e vai expondo para que eles viessem melhorar na presença. Eles se achavam superiores aos outros, se acharam melhores do que os outros. Jesus vai contar uma palavra, ele vai contar e vai deixar claro, e ele vai falar sobre esses dois públicos,
por gentileza, Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9. E eu vou precisar de 2 jovens aqui para me ajudar agora. Quem vai vir me ajudar aqui? Se não vir, eu vou chamar pelo nome. Chama. Pedro, vem cá me ajudar, Pedro. Você sempre ajuda a gente. Vem cá, Vinícius. Abaixa não, vem você. Sobe aqui, isso, vem aqui. Vocês vão representar esses 2 públicos dentro da parábola que nós vamos ler agora. Você vai ser o publicano. E você? Só brincadeirinha, tá? Você vai ser o fariseu. Brincadeirinha. Olha o que está escrito na parábola. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí Jesus vai dizer: 2 homens subiram ao templo para orar. Vocês vão representar esses 2 homens. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava desta maneira. Fala comigo. Ó Deus, graças te dou. Não sou como ele, o publicano. Roubadores, fala. Injustos. Mas fala igual o fariseu. Aponta para ele e fala assim: seu injusto, não sou como você. Seu adúltero. Vai, fala igual o fariseu. Fala forte, vai. Isso. Fala assim: eu oro. Fala assim, bate no pezinho, eu oro. Eu jejuo todos os dias. Eu devolvo o meu dízimo, rapaz. E o publicano quietinho. Agora, o publicano. Passa. O publicano, porém, lê lá. Segura. Então abaixa a cabeça. A primeira coisa que o publicano vai fazer é reconhecer que não é ninguém. Se não for misericórdia, ele vai abaixar a cabeça, sinal dando honra para Deus. E ele vai dizer, agora pode levantar. Pode ler. Tem misericórdia de mim, pecador. Olha. Ele reconhece que precisa da misericórdia. Já esse daqui não. Esse daqui é só eu faço, eu aconteço. Você conhece gente assim? Se eu não participar, o negócio não acontece. Se eu cantar, o negócio não é. É tudo para ele, relacionado só para ele. É eu que faço, é eu que aconteço. Se eu não fizer, não vai acontecer. Está relacionado ao eu, mas o evangelho não está relacionado ao eu. O evangelho está relacionado a ele, para ele são todas as coisas. Não é eu, não tem você. Opa, peguei pesado agora, hein? Fala bem assim: eu não sou digno. Eu não sou digno nem de olhar para os céus. Sou um miserável pecador. E reconheço que sem sua bondade e misericórdia eu não sou nada. Aí Jesus vai finalizar a parábola agora e nós vamos ver quem realmente Jesus ouviu a oração. Digo, pois, este que desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque qualquer que há de si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer de a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus está dizendo que ele ouviu a oração do publicano. Mas já o cidadão aqui representado, começou: eu jejuo, eu oro, eu faço e acontece. E Jesus acabou ouvindo a oração do publicano. Pode tomar o seu assento. Pode tomar o seu assento. Obrigado, viu? Bela participação de vocês. Uma salva de palmas para eles. Aleluia.
Esses dois aqui representaram dois públicos específicos, ou seja, o publicano que está na categoria dos gentios, e ele que era o fariseu, que está relacionado aos fariseus e escribas. Pessoas que não tinham a dimensão do que realmente era o evangelho. Jesus vem desmontando, eu gosto muito dessa palavra, né? Sistema. Ele vem desmontando e mostrando que vocês não são tão bons assim. Vocês têm uma apresentação legal, vocês têm uma oratória bacana, mas vocês não entenderam que o evangelho não é sobre vocês, é sobre Ele, é tudo sobre Ele. João Batista vai dizer: eu não sou digno nem de atar as sandálias dos pés, eis aí o Cordeiro. O apóstolo Paulo, o homem que escreveu 14 cartas, dos 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve 14, mais da metade do evangelho é narrado pelo apóstolo Paulo, e ele vai dizer, sabe o que? Eu sou o menor dos apóstolos. Meu Deus, se fosse uma galera que eu conheço que tivesse escrito 14 livros, nunca falaria isso. Sinal de reconhecimento. O apóstolo Paulo poderia falar: eu escrevi o maior número de cartas, e se fizer um paralelo entre as epístolas e os evangelhos, eu ainda escrevi mais coisa no Novo Testamento do que os evangelhos juntos. Então ele poderia ter falado alguma coisa, mas não, ele reconhece e vai falar: eu sou o menor dos apóstolos. Deus quer ministrar nos nossos corações essa noite que não é sobre nós. Deus quer ministrar nos nossos corações que a gente precisa largar essa vida de aparência. Reconhecemos que não somos ninguém, e se não for a bondade, a graça de Jesus, nunca chegaremos ao que Ele decretou para a nossa vida. É noite de arrancarmos as nossas máscaras e falar: Deus, eu sou isso daqui mesmo, me ajuda, eu reconheço que sou dependente da Tua presença. É noite de arrancarmos as nossas máscaras. Joga fora essa máscara. Seja quem você é mesmo. Reconheça que você não é tão bom assim. Porque quando eu olho para mim, eu não tenho tempo de olhar para o outro, porque eu estou tão focado em mim, que preciso de uma mudança e não consigo olhar. Os fariseus viviam uma vida de aparência. Êxodo 32. E agora vai apertar um pouquinho, mas é necessário. Aleluia. Êxodo 32. Por gentileza, o versículo de número 4 e 5. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: esses são seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito? E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Finaliza aqui, beleza. O contexto é: Moisés sobe no monte, não data uma hora da descida, e o povo é apressado. Moisés tarda lá em cima dialogando com Deus. Moisés desce ou não desce, o povo fica agoniado que Moisés não está descendo, e pressiona Arão. Arão, pressionado pelo povo, por intermédio de uma pressão psicológica, ele resolve arrancar os ouros de todos os povos e fazer um bezerro de ouro para adorar. Mas o que eu quero tratar é que, de uma certa forma, não é tanto o bezerro que eles fizeram, é que diz o texto que eles vão edificar um altar na frente do bezerro, ou seja, para esconder o bezerro. Então quem olha e vai chegar, vai ver altar.
Quem olha e vai chegar, vai ver que a carinha é de altar. Quem olha e vai chegar, vai falar: nossa, que altar bonito, que beleza. Mas por trás tem algo escondido. E Deus quer tratar aqui com nós hoje. É noite de a gente quebrar os nossos bezerros. Não adianta a gente colocar um altar na frente e o bezerro está escondido atrás. A ideia de Arão qual é? Moisés vai descer, e quando Moisés chegar, que Moisés descer, o altar vai estar na frente do bezerro. Então Moisés vai ver o quê? O altar. Mas só que diz o texto que é maravilhoso, é que nosso Deus não deixa nada escondido. Aleluia! O que é maravilhoso é que quando Moisés está lá em cima do monte, Deus vai falar: Moisés, o seu povo está corrompido lá embaixo, e fizeram bezerro de ouro. Deus não deixa nada escondido para a liderança. Deixa eu te falar uma coisa: é noite de você jogar esse bezerro de ouro fora, porque Deus está vendo. É noite de você quebrar esse bezerro. Não adianta, carinha de altar não impressiona ninguém. Carinha de altar não impressiona a liderança. Carinha de altar não impressiona Deus. O que Deus está vendo nessa noite, eu estou vendo o bezerro. Está todo mundo vendo altar, mas eu estou vendo o bezerro. Então nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: é noite de a gente ser quem nós somos mesmo, e reconhecemos a majestade de Deus. Para de se esconder atrás do altar. Você faz cara de altar para mim, eu olho e falo: tá lindo, carinho de altar, mas eu quero ver esconder de Deus. A Bíblia vai dizer que por mais que nós somos no mais profundo oceano, Deus está lá. Quem é você, jovem, quando a luz do teu quarto é apagada? Quem é você? Quem realmente é você nessa noite é o grito do Espírito Santo. Quem realmente é você? Quem é você? Quando está longe daqui, quando não está cantando, quando está participando da liturgia, quem é você? E hoje o Espírito Santo está dizendo: eu sei quem é você. Ele sabe quem é eu. Ele não vê como o homem vê. O homem olha o altar, o homem olha a aparência, o homem olha a estatura, o homem olha a estética, mas Deus vê o que está além do alcance do olhar humano. Ele consegue ir na mais profundeza do teu coração, e ele vai perceber que existem coisas que precisam ser tratadas. Desculpa, talvez não era o que você queria ouvir, mas é o que você e eu precisamos ouvir. Diz o texto agora em Marcos capítulo número 11, que uma figueira, eu falei sobre isso no Connect, que uma figueira que não era o tempo dela dar fruto, ela estava com uma folhagem bonita, e quem olhava falava assim: nossa, que figueira bonitinha. As folhagens, a estética, era uma figueira que quase, não sei se eu posso falar, quase enganou Jesus, porque Jesus olha de longe e vê: nossa, que figueira bonita, mas não é o tempo de figueira, não era o tempo. Diz o texto que não era o tempo dela dar figo, ela estava fora do tempo. Então aquilo deixou Jesus, chamou a atenção: como é que pode, fora do tempo, beleza, eu vou chegar perto para ver. Quando Jesus se aproxima, vai perceber que não tem fruto. O problema da figueira não é que ela não estava dando fruto, porque não era o tempo dela dar mesmo. O problema da figueira é que ela estava se exibindo demais.
estava aparentando ser uma coisa que ela não era, estava querendo de uma certa forma se aparecer demais. E segundo estudiosos, essa figueira representava os fariseus, que estavam se exibindo demais, achavam superiores demais, achavam melhores do que os outros. Aí diz o texto que Jesus vai amaldiçoar a figueira. Jesus estava dizendo e mostrando para mim e você: eu vou secar toda a hipocrisia. Amém? Ele seca a hipocrisia. Então que nessa noite nós não venhamos viver uma vida de aparência, de estética, de rosto bonito, mas que nós venhamos viver o que o coração realmente está dizendo, a sinceridade do nosso coração, o que realmente somos de verdade. O apóstolo Paulo vai dizer: muitos são os que dormem por causa de pecado e pecado não resolvido. Repito, o apóstolo Paulo vai dizer: são muitos os que dormem, relacionado a uma morte espiritual, não é uma morte física. O apóstolo Paulo está dizendo: são muitos que dormem, estão mortos espiritual, porque estão com pecado e pecado não resolvido. Isso mata espiritualmente. Aí o apóstolo Paulo diz: são muitos que dormem, porque não resolveram esses pecados. Fico empurrando com a barriga, vou empurrando, e não resolve. Aí peca de novo e vai empurrando, não ceia, fica 2, 3 ceias sem cear, uma bagunça danada. Mas hoje, nessa noite, o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer que é noite de você largar essa aparência, reconhecer a grandeza de Deus e falar: Deus, eu me arrependo e me coloco à disposição. Reconheça, confesse. Aquele que confessa e larga alcança as misericórdias do Senhor. Mas tem que largar, confessa e faz. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí isso não é arrependimento, nós chamamos isso de remorso. É o que Pedro sentiu primeiro, depois que Pedro vai se arrepender. Porque Pedro só se converte na praia. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Pedro só se converte na praia, quando Jesus intima ele de verdade. Que não venhamos viver uma vida de aparência, mas que venhamos ver, como o profeta Isaías profetizou: vocês confessam a Deus só com a boca, mas o coração está longe. Jesus cita isso. Jesus fala, assim como o profeta Isaías profetizou, que vocês confessam com os lábios, mas o coração está longe. Até aqui tranquilo, sentindo vocês muito sério. Calma, vai dar tudo certo, mas não vai dar mais para ficar empurrando o pecado, escondendo o pecado. Vai dar tudo certo, a graça vai te alcançar, mas você precisa falar quem realmente você é. Segundo público agora, eu só estou falando de fariseu e escriba, eu podia falar até mais, já é 8h30. Mas agora eu quero falar um pouco sobre outro público. Qual é esse público, Júnior? É os que não são, mas são. Os que não se exibem, mas são reconhecidos no céu, pela graça e pela bondade. Lucas, capítulo número 5, versículo número 32, Jesus vai falar para quem que ele veio. Nós vamos descobrir aqui. Olha só para quem que Jesus veio. Olha que interessante. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Não é só pecadores, tem que ter arrependimento. Ah, eu sou pecador, tá, mas você é pecador arrependido? Porque não adianta eu falar que eu sou um pecador e não se arrepender, porque tudo começa com o arrependimento. Não dá para iniciar nada sem começar primeiro com arrependimento. Reconheça.
E agora eu vou entrar no texto, rapidinho, já concluo. O texto que foi dado aqui no tema está expondo outro público que não é o público que eu falei. É um público específico, representado aqui por Davi. Diz o texto que Samuel prepara para ungir Davi como rei de Israel, mas Samuel não sabe quem é. Ou seja, Deus falou: Samuel, vai ungir o rei de Israel, mas ele não sabia qual eram as características do rei. Deus não falou bem assim, ó, você vai lá ungir, e chega lá, ele vai estar de roupa branca, esse que está de camisa branca, esse de camisa preta. Deus não dá característica de quem seria o rei. Então Samuel está indo ungir um rei, e Deus não dá características. Samuel chega na casa de Jessé, e vai falar: Jessé, cadê os seus filhos? Eu vim ungir o rei de Israel. A Jessé: opa, é um dos meus filhos. Eu vou chamar para você aí, que eu tenho certeza que é ele. Um que tem habilidade, um que é forte, que tem aparência, chamada Abinadab. A expectativa estava voltada para Abinadab, porque ele tinha qualidades, ele era habilidoso na guerra, ele era forte, ele estava mais preparado aparentemente. E eu vou acelerar aqui. Samuel vai olhar para o filho de Jessé, vai pegar o azeite e vai preparar o azeite para jogar sobre ele. A aparência enganou Samuel, um líder. Se dependesse de Samuel, ele tinha ungido o rei errado. Se dependesse de Samuel, porque Samuel olhou o exterior, olhou a aparência, olhou a habilidade. E deixa eu te falar uma coisa: Deus está mais preocupado com a tua vida espiritual do que sua habilidade. Se for preciso parar de fazer alguma coisa para focar na vida espiritual, faça isso, porque a vida espiritual é mais importante. O que vai contar naquele dia não é horas e horas que você ficou de frente ao departamento. O que vai contar naquele dia é a tua vida íntegra, o teu caráter, aquilo que você fez para Deus. É o que você é, não é o que você faz. É quem eu sou. O evangelho é para isso. É quem eu sou. Talvez você está empolgado: eu estou preocupado com a tua vida espiritual. Isso sim é o mais importante. Se for preciso a gente parar de fazer alguma coisa, se tiver algum jovem passando por problema, a gente para um pouco suas funções e vamos tratar a tua espiritualidade, que isso é importante. Depois a gente volta às suas atividades normais. E Samuel olha a aparência, ele vai, aí Deus: para, Samuel, não é esse. Aí eu imagino Samuel: não é esse? Mas esse tem característica para ser. Esse tem habilidade para ser. Esse é forte, esse está acostumado com guerra. Diz o texto que Jessé não valoriza Davi também, o seu pai. Ele vai dizer: epa, peraí, lembrei, tem um que não tem habilidade, um que está lá no campo cuidando de ovelhas, um que não tem um espírito de superioridade de ser melhor do que o outro, um que peca e reconhece os seus pecados, como no Salmo 53, como no Salmo 109. Davi é o tipo de homem que reconhece os teus pecados, expõe o seu coração para Deus e fala: Deus, eu não sou digno. Aí vem ele pequenininho e é ungido como um rei de Israel.
não é sobre o que você faz, não está relacionado às suas habilidades, está relacionado a quem você é. Não é sobre eu, é sobre ele. Saulo está a caminho de Damasco. Pode preparar a equipe de louvor, é que eu finalizo. Saulo está a caminho de Damasco. Presta atenção nisso. Ele vai ter um encontro com Jesus. Jesus vai falar: dura coisa é recalcitar contra os meus agrilhões. Ou seja, Saulo, dura coisa é você perseguir contra mim mesmo, porque você está perseguindo o povo de Deus, está me perseguindo também. Aí o texto vai dizer que Saulo vai para um determinado lugar. Presta atenção nisso. Saulo vai para um determinado lugar e Deus vai aparecer para um profeta chamado Ananias. Está cheio de Ananias por aí. Aí Deus vai falar assim: Ananias, vai lá e ora por Saulo. Ao invés de Ananias ir orar por Saulo, ele vai fazer um questionamento para Deus. Apesar que Deus não sabia, ele achava que Deus não sabia quem era Saulo. Ele fala assim: Senhor, vou falar um negócio para o senhor, talvez você não sabe. Aquele camarada ali, eu ouvi falar muitas coisas ruins dele. Aquele dali é isso, ele é aquilo, ele persegue o povo de Deus. Ou seja, na visão de Ananias, Paulo não servia. Eu muitos ouvi falar desses. Aí Deus, eu imagino Deus: acabou, Ananias, acabou de falar. Aí eu imagino Deus: ele pode ser isso tudo para você, mas para mim ele é um vaso escolhido. Cadê os escolhidos de Deus nessa noite? Eu vim pregar para você que reconhece que não é tão bom. Tem muitos Ananias falando: não vai dar em nada, não tem mais jeito, acabou o ministério, acabou a chamada. Aí Deus está falando: mas para mim ainda é um vaso escolhido. Se coloque sobre os teus pés. Quem é você nessa noite? Qual público você é? O público primeiro de fariseus e escribas, ou de publicanos e gentios? Nessa noite o Espírito Santo e vai ministrar no seu coração quem é você. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você na sua escola? Quem é você na tua rua? Quem é você de verdade? E nessa noite o Espírito Santo vai ministrar no meio e no teu coração nessa noite. Qual público você é? Dos que se acham que são, mas não são? Ou dos que reconhecem que precisa da graça e a misericórdia do Senhor? Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite. Fica em espírito em nome de Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluias. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar e tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, e sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado